seja Deus. Aleluia. Glória a Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Atos, capítulo 9. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Até aqui, irmãos. Amém. Então, prezada Irmandade, os irmãos que nos acompanham aí também pela sua casa, através da live, Deus nos traz essa palavra que lembra, nos recorda, nos traz à memória o encontro dos maiores anunciadores do Evangelho de Cristo, o apóstolo do Senhor, o apóstolo Paulo, quando encontrou-se com o Senhor. Ele encontrou-se ali em verdade, ele não viu a face do Senhor, mas ouviu a sua voz e viu o resplendor da sua luz, da face de Deus no rosto de Jesus. Porque, irmãos, os irmãos vejam que o próprio discípulo Ananias, com quem Deus falava em visões, como os irmãos viram aqui, confirmava, era a voz de Deus direta com ele, a boca de Deus na boca dele. Quando o Senhor falou para ele sobre Saulo, até então Saulo, ele vacilou. Ele falou: não, Senhor, pode salvar qualquer um, mas esse não. Esse persegue o teu povo. Esse persegue aqueles que falam do teu nome. Às vezes, irmãos, há em nós um espírito de vingança.
de querer acertar as coisas com as nossas mãos. E Deus não vê as coisas com vingança. Deus enxerga os destinos, as vidas, o nosso futuro, até o nosso passado, com misericórdia, irmãos. Com bondade, com condescendência, com amor. E é evidente que aos olhos de Ananias, não, Senhor, já que está cego, graças a Deus, já que não pode matar, pelo menos aleja, né? Pelo menos ele não vai conseguir enxergar a gente. Mas Deus não vê assim. O Senhor vai e diz para ele: vai, meu servo, porque esse é para mim um vaso escolhido. Irmão, irmã, aí na tua casa tem um vaso escolhido por Deus. Glória a Deus, que às vezes você diz: Senhor, isso não vai prestar nunca na vida, esse homem não vai prestar de jeito nenhum, Senhor. Essa menina vai ser atrapalhada o resto da vida. Irmão, tem vaso escolhido na tua casa. Glória ao nome do Senhor. Deixa o oleiro trabalhar, deixa ele modelar, deixa ele fazer conforme ele quer. O que para você é impossível, amanhã você vai ver o nome de Deus sendo glorificado, irmão. Glória a Deus. Do nosso passado, Deus não quer nem lembrança. De Saulo mudou o nome dele para Paulo. Abrão também e Saraí, quando encontraram com a promessa de Deus, Senhor mudou o nome dele de Abraão e o nome dela para Sara. Deus muda o que for preciso na nossa vida. Aleluia! E o Senhor te manda dizer essa tarde: eu mudo o que for preciso na tua vida, eu mexo onde for preciso mexer na tua vida. O Senhor vai onde precisar ir, irmão, mas que você vai dar glória a Deus, você vai dar glória a Deus. E se você quiser começar agora, pode começar, porque a vitória é da igreja de Deus. Quantos, irmão, quantos que perseguiram o Evangelho, quantos que perseguiram a obra do Senhor, quantos que perseguiram o povo de Deus, e o Senhor nos encontrou sempre com misericórdia, o Senhor nos encontrou sempre com amor, com graça, com poder, com abraço de pai, com abraço de filho pródigo. Irmãos, nessa tarde, o Senhor está derramando sobre todos os corações um espírito da santa paz de Deus. Que nós não julguemos, que nós não procuremos ocasião contra ninguém. Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, pega esse, pega aquele. Irmão, Deus não precisa de ajudante. Deus é Deus. O que Deus começou a fazer na tua vida, Ele vai fazer. O que o Senhor começou a construir, Deus vai terminar. Aonde o Senhor começou a colocar a mão, Ele vai terminar. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para cumprir na tua vida. Você está passando no deserto, dá glória a Deus, porque no teu deserto vai ter obra, no teu deserto vai ter maná, no teu deserto vai ter livramento, no teu deserto vai ter aparição dos anjos de Deus, no teu deserto o mar vai se abrir, dá glória a Deus, porque no deserto que você vê obra, você vai ver muita coisa bonita ainda. Só que é doído de passar, irmão. Deus me defenda. É ruim de passar a prova, é ruim, Deus me perdoe. Eu não gosto de jeito nenhum, irmão. Não sei se é mandado de gosto, eu detesto. Mas não tem para onde fugir, tem que passar. É como uma mulher que entra em trabalho de parto. Se ela quiser, o neném nasce, se ela não quiser, o neném nasce. É como o nascer do sol, ninguém segura. E nem o pôr do sol também. Quem pode segurar o sol na mão para não deixar ele se pôr no final do dia? Assim são os planos de Deus na nossa vida. O Senhor te diz: não nasceu demônio que vai impedir a minha obra na tua vida. Glória a Deus! Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Eu conheci um irmão, um jovem, que ficou meio revoltado e atrapalhado. Deixou de congregar. E o Senhor repreendeu ele, porque ele caiu em coisa errada. E depois ele voltou a se firmando devagarinho nas coisas de Deus, mas virou um crente rebelde. Sabe o que é esse crente rebelde? Que põe gosto ruim em tudo? Ele falou: não quero nunca mais sentir a presença de Deus. Eu não quero mais que Deus me visite. Eu não quero mais. Quantas vezes, irmão, o povo tinha ele por doido, porque ele morava ali em Itaquera, na Zona Leste, ele estava no meio do trem, do metrô, o Senhor descia com uma presença sobre ele, saia falando em língua no meio dos metrô do povo, marchando e dando glória, nem ele queria, nem ele via, aleluia, porque nós somos uma marionete na mão de Deus, Deus faz em nós o que Ele quer, irmão. Você pode dizer: Senhor, não quero mais, não é para mim. Escuta bem o que Deus tem para te dizer: você não manda na tua vida, não, quem manda em você sou eu, e vai acontecer do meu
teu jeito, a obra é minha, a palavra é minha, a tua vida me pertence. Receba a visita de Deus aí, irmão. Quer você queira, quer não, vaso é vaso. Vaso não tem perna, não tem braço, não tem orelha, não tem boca, não tem olho, não tem nada. Se você põe ele no chão, ele fica no chão. Se põe ele na estante, ele fica na estante. Se você é vaso da glória a Deus, você vai ficar onde Deus quiser que você fique. Glória ao nome do Senhor. Vaso é vaso, irmão. Vaso não tem que querer nada, você está querendo muita coisa, você não tem que querer nada. Você tem que dar glória a Deus e dizer: Senhor, faz em mim a tua vontade. Faz em mim o teu querer, Senhor. Cumpre em mim a tua palavra. E Deus te diz: vou cumprir com você, com os teus filhos e com os filhos dos teus filhos. E a tua geração será chamada bendita na terra. Nós, irmão, desistimos dos nossos sonhos. A gente abre mão, que a gente cansa de lutar. Vou largar a mão desse homem, Deus me perdoe. Vou largar a mão desse trabalho, eu não vou mais mexer com isso, porque não dá. Já aconteceu com os irmãos? Eu vou carregar mão, larga a mão desse cara, esse cara só quebra, Deus me perdoe, não quero mais saber. Irmão, não desiste da bênção que Deus te deu. Resiste ao diabo, ele vai fugir de ti, no nome do Senhor Jesus. Kalima, Ida, Yamuya, Lamaia. Resiste ao diabo, irmão, ele vai fugir de ti. Resiste o tentador, irmão, ele vai fugir de ti. Você pode desistir do teu sonho, mas o Senhor não tem como deixar de cumprir a sua palavra. Você serve um Deus de caráter, um Deus de brio, um Deus fiel. Glória ao Senhor. Se Ele prometeu, Ele não pode ir contra a sua própria promessa. Se Ele falou que vai fazer, nada pode revogar. Se a lei do homem é difícil de revogar, imagina as promessas de Deus. E o Senhor te diz: fica firme, porque a minha promessa está de pé na tua vida, e ela vai se cumprir, quer você queira, quer não. Pode descer você na última divisão do inferno, eu vou te buscar, diz o Senhor. E esse Paulo, irmãos, deixou de ser perseguidor e passou a ser perseguido. Teve uma ocasião que ele saiu da cidade descido num cesto pelo muro, para a turma não matar ele, pelo evangelho, pela palavra. Pode ter alguém na tua casa que hoje combate contra a palavra, amanhã ela vai defender a palavra junto com você. Você crê na palavra, irmão? Crê na palavra, meu irmão? Hoje combate contra a palavra, amanhã vai defender a palavra junto com você. Tem uma promessa de Deus por essa palavra na tua vida, por esses poucos dias. Eu vou virar a tua casa de cabeça para baixo. Eu vou mandar meu anjo fazer uma faxina na tua casa. Aleluia. Eu vou mandar meu anjo passar no teu trabalho, passar no teu bairro. Pode ter alguém lá brabo, igual uma caninana, igual uma serpente, mas Deus vai pôr mansinho, igual um gato bem mansinho. Deus vai abrandar os espíritos. Deus vai calar a boca do acusador contra a tua vida. Glorifica o teu Deus, porque você não está morto e não morrerá. Irmãos, e esse Paulo então passou a defender o evangelho com toda a força do seu ser. Até os dias atuais, nós vivemos da grandeza das palavras as quais ele escreveu, das cartas que ele escreveu, com tanta sabedoria de Deus, com tanto discernimento. A maioria das igrejas ainda vem se baseando em toda a instrução que ele dava às igrejas, à igreja de Filipos, aos romanos e tantas outras igrejas. Irmão, e nós estamos ao povo de Tessalônica e outros mais, e nós estamos aqui essa tarde, servindo o mesmo Deus que encontrou com o apóstolo Paulo no caminho. Vocês creem nisso, irmão? Igualzinho, imutável, passaram-se quantos mil anos, e ele continua sendo o mesmo Deus, continua com o mesmo poder, com o mesmo resplendor de glória. Santo é o Senhor, e a palavra dele não deixou de valer nadinha de lá para cá, ela continua valendo a mesma coisa. O Senhor te diz: tu és um prisioneiro de Jesus Cristo. O mundo não te aceita, as drogas não te aceitam, o pecado não te pega, porque quando o diabo olha para você, ele vê a imagem de Cristo refletida. Glória a Deus!
Muitos irmãos usam amuletos, um pega um crucifixo, outro faz um arrudeio de sal em volta da casa, outro põe um galinho de arruda atrás da orelha, outro anda com uma figa, outro procura um trevo de 4 folhas para espantar o mal da sua vida. Você não precisa de nada disso. O mal, quando olha para você, vê a imagem de Jesus Cristo. Ele desvia do teu carro, ele desvia da tua casa, ele desvia de você, porque em você tem Jesus Cristo. Não precisa de nada, irmão, nem tomar banho de sal grosso, nem tomar banho de macumba, você não precisa de nada. Você tem a palavra de Deus e o sangue de Jesus é quem te lava mais essa tarde. E você não precisa procurar sorte com cigano, nem com taromante, lá cartomante, nem com o que quer que seja, irmão. A tua sorte está em Jesus Cristo. E o Senhor te diz: eu sei do teu futuro. Você quer saber do teu futuro para quê? Você não está cuidando nem do teu presente. Foca no dia de hoje, amanhã a Deus pertence. Basta cada dia o seu mal. E o Senhor te diz: o teu futuro está na minha mão. Tá bom? Por ser da glória a Deus. Quer saber do futuro? Uma tonteira sem tamanho, irmão. Eu quero saber do meu futuro. Saber para que o teu futuro? Você não pode nem com o presente. Você não pode mudar o passado. Quem dirá o futuro? O Senhor é teu futuro. Se está bom para você, dá glória a Deus. Cristo Jesus é o futuro da tua vida. Ele foi ontem, é hoje, será amanhã e eternamente. O Senhor só te diz uma coisa: fica debaixo das minhas asas, que quando eu levantar voo, você vai levantar voo junto comigo. Mas é no tempo de Deus, é quando o Senhor quer, não é quando você quer, nem quando eu quero. E o Senhor te diz: no meu tempo as coisas acontecem. E você sabe que esperar na palavra é o melhor remédio. Esperar na palavra é a melhor opção que você tem. Confiar no Senhor, deixar a tua vida na mão de Deus. Esse apóstolo, irmão, a partir daquele momento, entregou-se inteiramente nas mãos do Senhor. Abriu mão de todo o seu conhecimento literal, abriu mão de toda a sua sabedoria e abraçou Cristo Jesus. Senhor, eu não sei de nada, eu não tenho nada, tudo que eu sou, tudo o pouco que eu tenho vem do Senhor. Um homem letrado, doutor na lei, e aqueles que obtinham estudo, o irmão tinha que ter condição financeira, abriu mão de tudo por causa de uma revelação. A revelação de Cristo Jesus na sua vida. Quando o Senhor se revelou a ele, ele passou de ser um perseguidor do Evangelho para ser um defensor. Olha, irmão, eu não sei se vocês creem em profecia. Alamanaia Jesus. Mas o Senhor manda dizer a toda a igreja: eu vou me revelar na tua casa, na tua família, na tua parentela. Aleluia, os que estão perto e os que estão longe. Guarda bem essa palavra. Eu vou me revelar à tua família. Senhor, aleluia. Eu vou entrar no teu quintal, eu vou entrar na rua da tua casa, aleluia. Eu vou entrar até em outra nação se for preciso. Eu vou me revelar àqueles que são teus. Dá glória a Deus, irmão, porque você terá a alegria de entrar aqui dentro e ainda dizer para a igreja: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, eu e a minha casa servimos a Deus. E o Senhor te diz: acredita na palavra, acredita na promessa de Deus, não desanima, não volta atrás, não desiste da fé, porque está chegando a hora da vitória. Está chegando, irmão, o momento de Deus aparecer, o momento do Senhor se apresentar para nós. Para alguns o Senhor se apresenta em forma do Evangelho como salvação, para outros Deus se apresenta em forma de uma cura, para outros Deus se apresenta em forma de uma libertação de um vício, e o Senhor vai se apresentando todos os dias. Na tua casa tem alguma coisa difícil, mas o Senhor te diz: eu vou me apresentar lá. Glória ao nome do Senhor, eu vou me apresentar lá. E, irmão, para colher a cana, eles têm que tacar fogo primeiro. E depois que tacar fogo, eles colhem a cana. E depois vira o açúcar, vira o álcool, vira a garapa, vira tantas outras coisas que beneficiam o homem. E o Senhor te diz: estão tacando fogo na tua lavoura, mas o fruto vai ser doce. Pode dar glória a Deus.
Senhor, está queimando tudo, tá, mas o fruto vai ser doce. E não se esqueça que o fogo acaba, mas o renovo não acaba. Glória a Deus. Você arranca o renovo hoje, daqui 3, 4 dias ele está lá de novo. Você arranca hoje, daqui 3, 4 dias ele está lá de novo. Bendito seja Deus. O adversário vai cansar de te perseguir, mas eu não me cansarei de te levantar, diz o Senhor. Eu não me cansarei de te pôr de pé. Muitos que te olham dizem, eu não acredito que você ainda está aqui. Eu não acredito que você ainda é crente. Eu não acredito que com tudo que você passou, você ainda não deixou desse teu Deus. Como você vai negar a Deus? Negar a Deus é negar a tua própria essência. O Senhor está em ti, você está no Senhor. Virou uma coisa só. Como o Pai estava no Filho e o Filho no Pai. E dentro de você habita o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Alamaia. Alamaia, Jesus. E por esse sangue precioso que foi vertido por ti no madeiro da cruz, o mal rodeia a tua vida, mas não pode te pegar. A inveja rodeia a tua casa, mas não pode entrar. A morte te ciranda de todas as maneiras, mas Deus não permite. Entrou alguém estranho na tua vida que quer tirar a paz da tua casa, mas o Senhor manda dizer, eu vou arrancar com a minha mão. Não vai anjo, não vai arcanjo, não vai querubim, não vai serafim, vai o próprio Espírito de Deus na tua casa. Alaia! E você vai ver a mudança que vai acontecer lá. Irmão, tem alguém aqui que está precisando de um renovo, e o Senhor te diz, receba o renovo da minha palavra no nome de Jesus. Glorifica a Deus de toda a tua alma, minha irmã, de toda a tua alma, meu irmão, porque o renovo de Deus cai sobre a tua vida. E pensa que o fim dele foi bonito, irmão? O fim dele foi feio para arrebentar. Morreu degolado numa masmorra romana, sozinho, com frio, com fome, doente, mas não negou o Senhor. Deus não quer te matar degolado não, irmão. Deus não quer te matar de fome nem de frio, mas Deus quer de você um vaso de honra na sua presença. E a pergunta do Senhor para nós é essa: o teu coração está na mão de Deus? A tua vida, os teus pensamentos, os teus bens. Não, irmão Rodrigo, vou deixar a chave do carro no final do culto. Fica com o que é teu. Deus não quer nada que é material. O maior bem que você tem é a tua consciência e o teu coração. Amar a Deus de toda a alma e de todo entendimento. Com toda a minha compreensão, Senhor. Com toda a minha razão. Eu entendo, eu concebi que o Senhor é Senhor e Bispo da minha alma. O Senhor te diz, eu te prometo, sair contigo aqui essa tarde de braço dado, e o ponteiro de hoje não cruza meia-noite sem resposta da palavra. Sem resposta da palavra. Você precisa de resposta da palavra, e o Senhor te diz, eu te respondo ainda hoje. Você mandar de estar crendo na palavra, dá um glória a Deus aí, irmão. Glorifica o teu Deus, porque a nossa aliança não é de uma semana, não é de uma hora de culto, nem de um mês, nem para a tua vida. A nossa aliança é de vida eterna, diz o Senhor. Você morre e a aliança continua viva. E é essa aliança que te fortalece, é essa promessa que te fortalece, esse amor de Deus derramado sobre a tua vida que te fortalece. Te diz o Senhor, vá em paz para a tua casa. Descansa no Senhor Jesus. A minha palavra não volta sem cumprir. Irmão Rodrigo fala aqui, não cumpre ali. Irmão Cosmo fala aqui, não cumpre ali. Mas o Senhor, sim. O Senhor cumpre a sua palavra. O Senhor vela pela sua palavra. E Deus te diz, eu estou reafirmando o meu pacto contigo. Estou assinando de novo uma escritura a teu respeito. Renovando o contrato de salvação contigo, renovando o elo de cumplicidade contigo, de amizade. Eu te defendo até o fim dos teus dias, porque a tua justiça grita por você, a tua inocência grita por você, e o inimigo está te apontando dia e noite a palavra é escudo e broquel na tua vida. Ela te protege das acusações do adversário, ela te protege das mentiras contra a tua vida. Vai em
paz, porque tu és para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido, e vaso escolhido, ninguém põe a mão, só o Senhor. É a palavra, Deus seja louvado. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus? Irmão Cosmo, faz oração para nós. Faz aqui, irmão. Vamos ajoelhados agradecer a Deus em santa oração. Amém. Ele vai abrir lá? Pode orar. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, e Pai amado e Pai querido, Senhor, estamos aqui na Tua presença, Pai, Te dando graça, Te agradecendo, Pai, por mais um culto na Tua presença, pela Tua igreja, a Tua irmandade aqui reunida, Senhor, Te glorificando pela Tua santa palavra que o Senhor mandou aqui nesta tarde. Falando com o Teu povo, Pai, aquele que estava desanimado, meu Deus, que venha se alegrar na Tua presença, aquele, Senhor, que talvez pensou, Senhor, colocaram na mente dele, Senhor, que não tem mais jeito, é um caminho sem volta, mas já foi dito aqui, meu Pai, que quando o Senhor se encontra, há uma vida nova, há renovo, meu Pai. Glória a Deus. Senhor, visita o Teu povo nesta tarde, assim como o Senhor já tem visitado, despede em paz todos na Tua presença, Pai. Nós Te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Todos de pé, queridos, por favor. Vamos nos despedir com o cântico 4.